Olá, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Aqui quem fala é Dr. Anderson Carvalho, advogado, diretor jurídico do Sindac-CPE Agreste, também agente de combate às endemias. Eu venho aqui fazer esse vídeo a pedido do presidente Lúcio Flávio Rosendo, presidente do Sindac-CPE, em razão de várias dúvidas que estão sendo encaminhadas, tanto para o jurídico quanto para a diretoria e o presidente do Sindac-CPE. Dúvidas com relação a o retorno da gratificação ou adicional de insalubridade que vocês terão nos próximos meses, já contando agora do mês de novembro. Vamos lá. É preciso a gente compreender como foi que se deu toda a luta e conquista desse retorno, né? E tudo começou a partir da Lei 6.996, de 24 de abril de 2003, que dispõe sobre o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e dá outras providências. Pessoal, o que é que diz exatamente essa lei? No artigo 3º, diz o seguinte: nos casos de cedência, readaptação, exoneração ou afastamento do serviço, o servidor ACS ou ACE perderá o direito ao adicional de insalubridade. Essa palavra, afastamento do serviço, foi que trouxe a maior confusão e a gente conseguiu, com muita luta, resolver todo esse problema. Então vamos lá. Eu recordo que com a colocação em abril dessa lei, a aprovação na Câmara de Vereadores, que não tem culpa ninguém, não tem culpa a prefeitura, é preciso que se diga, não tem culpa o sindicato, não tem culpa nenhum vereador. Todas as leis, elas trazem o objetivo de favorecer. Só que por muitas vezes, algumas leis se tornam legais, porém não justas. Foi o caso dessa lei. E o que foi que aconteceu? O afastamento trouxe uma conotação, uma interpretação de retirada de algumas pessoas. A princípio, teve a questão dos readaptados. E aí a lei é bem clara. Em processo de readaptação, retira, perde o adicional de salubridade. E vocês lembram que o sindicato, o Sindac-CPE, a partir das nossas oitivas, das nossas conversas, conseguiu de, em média, 119 agentes comunitários de saúde e de endemias que perderam a insalubridade, conseguiu 80% retornar. Aqueles outros, eu já digo desde já, que precisa se adequar à atividade insalubre. Por quê? A atividade insalubre deve receber a gratificação quem está exercendo ela. E o entendimento jurídico, não sou eu, não é o sindicato, não é a prefeitura, nem os vereadores. O entendimento jurídico é que o fato de se afastar perde a gratificação. Então, essa readaptação. E aí a gente começou toda uma discussão com relação a isso. E tudo culminou numa parte interessantíssima que foi o decreto-lei publicado agora, no dia 10 de novembro. O Decreto-Lei 092. Eu vou falar sobre ele. Mas vocês precisam compreender como se deu toda a questão das discussões. Então, desde abril, o sindicato recebeu essa ótima notícia da lei e beneficiou 80% dos agentes. Duplicou a gratificação de salubridade, que era de 200 e pouco, e passou agora a 500 e pouco. Isso foi importantíssimo, isso foi um ganho para a categoria, porque a gente vinha lutando há muito tempo para que houvesse esse reconhecimento através de rodas de diálogo, e em abril, essa gestão, e aí a gente precisa dar a César o que é de César, do prefeito Rodrigo Pinheiro, houve o reconhecimento para que houvesse o pagamento da insalubridade em cima dos 2 salários mínimos. Então, 20% em cima dos 2 salários mínimos foi o que deu essa possibilidade de vocês receberem um pouco mais de R$ 500. Depois dessas informações, a gente começou a trabalhar com o pessoal que estava em processo de readaptação. Juntamente com a gestão e o corpo técnico, conseguimos com que a maioria pudesse voltar. Aqueles que não voltaram, a gente está trabalhando para que
possa ver essa possibilidade de retorno. Por isso que a gente sempre recomenda que vá até o sindicato, marque com a secretária Noêmia para que a gente possa ver caso a caso e analisar a partir da lei. Dentro de toda essa discussão, o que é mais importante que a gente precisa dizer é que a gente começou toda uma batalha para o reconhecimento da gratificação. E quando foi em setembro, no final de setembro, vocês recordam que foram pegos de surpresa com a retirada do adicional de insalubridade para quem tira férias e licença-prêmio. Isso causou todo um transtorno, várias ligações e muitas pessoas, algumas pessoas, eu não posso dizer muitas, mas algumas pessoas, elas colocam a culpa no sindicato, colocam a culpa no prefeito, colocam a culpa nos vereadores. Isso foi uma legislação que precisava ser readequada e o sindicato não ficou parado. Fomos o primeiro a solicitar, através de ofício, informações sobre o porquê da retirada, porque nós não entendíamos que deveria haver essa retirada. E de pronto, a gente foi chamado para uma reunião. Essa reunião aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder discutir exatamente isso. E eu recordo-me que o presidente, Lúcio Flávio Rosendo, muito enfático, colocava a questão da injustiça social, da retirada dessa gratificação quando se tirava férias e quando se tirava as licenças, prêmios, afastamentos e por aí vai. Isso, gente, causou um rebuliço tão grande a ponto de várias pessoas desistirem de suas férias e licença-prêmio, porque esse dinheiro, esse valor da insalubridade, realmente iria impactar de forma negativa para que a pessoa pudesse realmente pagar suas dívidas e tirar férias. Então, muitas pessoas começaram a desistir. Isso foi comprovado, inclusive, pelos recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura. Após isso, a gente pediu realmente que houvesse uma informação e houve um parecer dado pela Procuradoria do município dizendo qual o entendimento deles com relação a essa questão. E o entendimento circulou exatamente no que eu disse a vocês. As pessoas afastadas eram consideradas férias, eram consideradas as licenças-prêmios, licença maternidade e todas as outras licenças. Isso era considerado um afastamento. Esse foi o parecer opinativo da Procuradoria do município, dizendo que deveria retirar em razão disso. Só que também dentro desse parecer dizia que, em razão dessa lei que eu falei agora para vocês, que foi a 6.996 de 24 de abril, foi aquela aprovada com relação à insalubridade, em razão dessa lei, apenas os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias era que teria a retirada da gratificação. Os outros servidores não teria porque eles eram regidos por outra lei, não tinha uma lei específica. Era a Lei 4.129 de 2002, que não tratava especificamente, não dizia que deveria retirar de quem estava de férias e quem estava de licença. Depois que a gente leu esse parecer opinativo da Procuradoria, a gente se reuniu, a diretoria do Sindac-CPE, juntamente com o Dr. Jean Moura, também advogado do sindicato, para a gente poder traçar estratégias para poder conseguirmos reverter essa situação. A gente não pode deixar realmente de lado e de agradecer algumas pessoas que conseguiram entender essa sensibilização que nós trouxemos na reunião na Secretaria Municipal de Saúde. Foi o secretário executivo, Tiago Muniz, e também a diretora de Direitos Humanos, a diretora de Recursos Humanos, Dani Mascarenha. Eles foram primordiais para essa discussão, porque se sensibilizaram com a questão quando a gente disse se será justo retirar a gratificação de insalubridade para quem está ali querendo tirar suas férias e suas licenças-prêmios. Então, pessoal, fomos realmente tomados de surpresa quando fomos chamados para uma reunião no dia 10 de novembro, né? Com o prefeito, que a gente não esperava que seria com o prefeito, para a publicação do decreto, que foi esse que eu falei agora. E o decreto diz exatamente o seguinte:
regulamenta o artigo 3º da Lei Municipal 6.996, de 24 de abril de 2023, e dá outras providências. O prefeito do município de Caruaru, né? Artigo 1º. Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do município de Caruaru, o artigo 3º, aquele que eu tinha falado, da Lei Municipal 6.996 de 2023. Serão considerados de efetivo exercício para fins de recebimento de insalubridade os afastamentos elencados no artigo 91 da Lei Estadual número 6.123 de 1968. É o Estatuto do Servidor Público. Eu vou chegar até ele. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos retroativos a 1º de setembro de 2023. Ou seja, o prefeito, com este decreto, retroagiu a 1º de setembro, colocando que naquelas retiradas, aqueles descontos que foram tidos em setembro, com relação a quem tirou férias e licença-prêmio, iria retornar. E aí eu vou trazer para vocês quais são os afastamentos que são colocados. Então vamos lá. Afastamentos que foram colocados para que a gente possa compreender o que é que significa exatamente o afastamento. Artigo 91. Será considerado de efetivo exercício o afastamento decorrente de férias. Então, é efetivo exercício, então não pode descontar a insalubridade, não pode retirar a insalubridade. Casamento, luto, exercício de outro cargo, função do governo ou direção nos serviços de administração direta ou indireta, exercício em cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, quando posto à disposição de entidades da administração direta ou indireta, da União, dos Estados e municípios, convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios, licença-prêmio, licença a funcionária gestante e funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Então, a doença profissional, gente, se liguem que aí a gente está vendo coisas importantíssimas. Licença-prêmio, férias, licença-maternidade, quando atacado de uma doença profissional. Tudo isso, gente, foi permitido através do decreto. Então, a gente conseguiu realmente trazer a sensibilidade para a Procuradoria, e eu agradeço muito também ao procurador do município, Dr. Bruno Bacelar, porque ele teve a sensibilidade de nos ouvir e compreender que era uma medida que estava legalmente colocada, mas que era injusta. Então, agradecemos ao prefeito Rodrigo Pinheiro, a toda a Procuradoria, a Secretaria Municipal de Saúde, através de Tiago Muniz, o secretário executivo, e o secretário de Saúde também, Dr. George Veloso, bem como a representante, a diretora que trata realmente dos recursos humanos, Dani Mascarenha, e ao presidente do Sindax-PE Agreste e toda a sua diretoria, que teve a sensibilidade, a paciência, porque foram sempre cobrados, né? E a gente acompanhava, via, mas não podia falar. Algumas pessoas que diziam que iria sair do sindicato, que teria que paralisar, que era para paralisar, mas a gente estava aguardando uma resposta, porque não era uma situação fácil de resolver. Poderia encaminhar para um lado jurídico e que realmente dificultaria, porque a gente sabe da morosidade da nossa lei, né, a demora em resolver, e com uma canetada só, como algumas pessoas dizem popularmente, né, o prefeito decretou que era considerado afastamento, efetivo exercício a férias, licença-prêmio, licença-maternidade, afastamento por doença e outras questões que foram colocadas já para vocês, até nos grupos de WhatsApp. Então, gente, eu precisava trazer para vocês toda essa discussão, toda essa luta, todo esse trabalho de articulação, tanto jurídico quanto político, e dizer para vocês que sempre quando nós estamos em silêncio, é porque Deus está trabalhando, né, na vida da gente. Não é porque nós estamos parados como Sindax-PE, né? E eu oro muito pela vida dos diretores deste sindicato, porque são pessoas muito sensatas.
do presidente ao vice-presidente, seu Adeilton, a tesoureira Marilene, a secretária Noêmia, todos, que eu não posso aqui, às vezes, lembrar de todos, mas dizer que agiram corretamente, agiram com prudência e permitiram que a gente tivesse um sucesso em tempo, digo, real, rapidamente, acabando com todas as discussões e conseguindo que vocês tivessem a maior garantia de direito, que é o direito à insalubridade. Porque vocês sabem, o sol, e eu também sei, como agente de combate às endemias, o sol que a gente passa no campo, né, no trabalho, o sol, o contágio com possíveis doenças infecto-contagiosas, né? O tratamento com larvicidas que causam consequências também à nossa saúde. Então, do agente comunitário de saúde ao agente de endemias, psicologicamente são abalados com várias situações e a gente compreende perfeitamente o que vocês sofrem. Então, esse sindicato, e aí o presidente Lúcio Flávio Rosendo me pediu para fazer essa fala jurídica, ele está sempre preparado juridicamente, um corpo jurídico que trabalha, que estuda, tudo que é perguntado é com muito estudo para que vocês possam realmente ter a melhor e maior decisão. E uma delas foi essa que aconteceu, que a gente conseguiu resolver e o prefeito, com uma canetada só, conseguiu fazer com que vocês tenham o direito garantido, que é o direito à insalubridade. Muito obrigado a todos e todas pela paciência em nos ouvir, em me ouvir até agora, num vídeo que precisaria ser bem explicado para que vocês possam compreender que a luta não é fácil, mas a gente está pronto para lutar. Muito obrigado a todos e a união faz a força.